11h41, a gente já está de volta para falar que o Brasil possui mais de 2.400.000 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, Tainá. Isso é o que diz um levantamento feito por uma ONG, Todos pela Educação, com base nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Mais de 1,5 milhão são jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculados no ensino médio. E a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga, a Débora Moss, agora. Débora, bom dia para você. Dia. Olha, hoje a gente vai falar sobre chantagem. E a gente quer saber primeiro, né? Aquelas mamães de primeira viagem ficam enlouquecidas quando os filhos começam a chorar, a fazer cena, né? Como a gente diz popularmente, em lugares públicos. Como lidar com isso? Então, Tainá, isso faz parte da faixa etária, né? Lá pelos 2, 3 anos é o conhecido Terrible 2, né? É o brinco que as pessoas brincam até e falam que é a adolescência da infância. Eles já sabem muito bem o que eles querem, eles só não sabem o que eles precisam, né? Então, essa é a hora em que os pais precisam ter muita paciência e na hora do piti, na hora do escândalo, não tem muito o que fazer. Né? Precisa esperar passar, porque eles não escutam nessa hora. Então, aí fica todo mundo gritando e ninguém se escuta. Então, nessa hora tem que ter muita paciência, esperar passar. Fundo. E aí, depois que passa, retoma o ocorrido, mas meio que no imediato, né? Não adianta depois ir para casa e falar, agora você fica sem TV. Tá muito longe do que aconteceu lá em casa, enfim, né? As consequências precisam ser no imediato. Tem que ser resolvido ali no momento. E precisam fazer sentido também para a criança. Débora, você falou mais ou menos da faixa etária que começa a aparecer isso. Mas como é que você, pai, o pai lá em casa, a mãe, consegue perceber que tem algum problema aí? Está aparecendo o sinal dele estar usando a chantagem. Como é que você percebe isso? Então, daí a questão da chantagem vai um pouco nessa linha do se você não se comportar, eu te tiro alguma coisa. Então, do lado dos pais, isso que seria a questão da chantagem. Do lado da criança é assim, eu só vou me comportar se você me der aquilo que eu quero. Então, entra num circuito aí que todo mundo faz chantagem e no final não se chega a lugar nenhum. Né? Então, o principal da questão é assim, são as consequências daquela atitude da criança naquele momento. Então, assim, muitas vezes essa situação de birra acontece com os pequenos, mas acontecem com os grandes também, principalmente adolescente que bate a porta. Então, a mãe fala, vai arrumar seu quarto. Ele bate a porta e não vai arrumar, e aí a mãe tira o iPad. Né? Então, é preciso, nessa hora, assim, não vai arrumar seu quarto, a consequência, o quarto vai ficar bagunçado. Né? Então, as coisas precisam ser muito... a consequência é muito imediata, porque a gente está criando nossos filhos para o mundo lá fora. No mundo lá fora, né, não faz uma coisa e eu te dou outra. Né? As coisas não são bem assim. Não são. Ô, Débora, uma dúvida, né? Eu estava lendo alguns artigos, algumas coisas sobre o assunto e ouvi falar ali numa palavrinha que se diferencia, né? Tem a chantagem e a negociação. Sim. Queria que você explicasse a diferença disso. Aliás, né? Quando é que isso é positivo, né? Fazer essa troca com a criança ou com o adolescente? Então, assim, a troca, até uma vez saiu um caso de um pai que ele dizia assim para a filha, depois que você cumprir as tarefas, eu libero a senha do Wi-Fi. Né? Então, isso acaba indo mais na linha da negociação, porque a vida é assim, a gente cumpre, né, as nossas obrigações e depois vem o lazer. Então, a cada dia tinha trocas de senha. Né? Agora, você vai dizer, se você não fizer a lição, não vai ter Wi-Fi. Quer dizer, no final, você vê que é muito sutil a diferença, mas uma é consequência do seu ato. Você cumpre a sua obrigação, tem a internet. E o outro é, se você não faz, você é castigado, né? Então, assim, parece a mesma coisa, mas a mensagem, ela acaba sendo diferente, né? Uma coisa é eu trabalho o mês todo para receber o meu salário, mas é diferente de alguém dizer, se você não trabalhar, você não ganha, né? Então, assim, na uma base linha... da pressão, né? Exatamente. Então, assim, é consequência de você cumprir, né? Você cumpre as suas obrigações, você vai ter o seu lazer. Isso não faz parte da vida. Claro. Né? Débora, você falou preparar a criança para o mundo que está aí fora. Isso. E o mundo que está aí fora também, às vezes, intervém ali com a criança. Então, às vezes, pai, amigo, avó, que a gente sabe bem, quer fazer um agrado. Como é que os pais têm que lidar com esse momento?
Mas o agrado em que sentido? Na hora da confusão, né? Na hora de fazer, se tratar bem, vai ganhar um presentinho da vovó, se ficar quietinho, vai ganhar um presentinho da vovó, ou até um amigo, ou acompanhar, ver uma mãe fazendo o mesmo com um coleguinha na escola, essas coisas que influenciam a criança. Então, mas a criança, com o tempo, ela começa a perceber como ela lida com cada um. Então, ela vai saber que na casa da vovó tem as regras da vovó, mas quando chega na casa dela, as regras são outras, assim como na escola, né? A relação que ela estabelece com a professora é diferente do que com os pais, né? Então, claro, no começo, muitas vezes, eu falo, né, que os pais precisam ser respeitados. Então, se a avó não concorda com aquela atitude dos pais, depois, num cantinho, ela até se coloca lá enquanto vó, né, que vó é mãe com açúcar, ela até comenta o que ela achou. Mas na hora é preciso respeitar, não precisa concordar, mas precisa respeitar. Isso mais nos pequenos, porque depois eles fazem aliança, né? Então a minha filha mesmo fala, eu quero essa boneca. Eu falo, filha, mas é seu aniversário? É dia das crianças? E ela fala, tá bom, eu vou pedir para minha avó. Né? Ela já entendeu que comigo não vai dar, mas assim, ela percebe que são pessoas diferentes e são relações diferentes. E ela vai receber o não da avó em algum momento, e aí pode ser que venha uma frustração, né? Porque quem dá tudo, na hora que fala um não, é muito diferente daquele que dá o não em doses homeopáticas, né? Verdade, o não da avó é doído. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Débora, até a próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima.